Aqueles que chegaram depois do primeiro boa noite, né? Quero dizer que você é muito bem-vindo aqui, que tudo aqui foi feito pensando primeiramente em Deus, em adorá-lo e exaltá-lo, e também na igreja, amém? Para que Deus fale conosco, através do que Ele quiser usar aqui nessa noite, louvor, pregação, aulinha das crianças, uma conversa de repente depois do culto, né? Convido os irmãos a fechar os seus olhos então comigo. Vamos falar com o nosso Deus. Deus Pai, somos gratos, Senhor, por esse momento que passamos de louvor ao Senhor, Pai. Como é bom pararmos o nosso dia, a nossa vida, e simplesmente fecharmos os nossos olhos, cantarmos ao Senhor, erguermos o nome do Senhor em adoração, Pai. Colocarmos todas as nossas demandas, dificuldades diante do Senhor e apenas Te adorar, Deus. Mas nesse momento nós vamos seguir ao momento da palavra, em que o Senhor fala conosco. E que nesse momento não venha atrapalhar na mensagem que o Senhor quer passar aqui nessa noite. Fala conosco, comigo também, com os meus irmãos, e faça a Tua vontade aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quem pode, abre comigo em João 9, do 1 ao 12. Vamos já abrir as Escrituras, para a gente começar bem, né? Não tem melhor maneira de começar do que lendo as Escrituras, amém? João 9, do 1 ao 12. Tá tudo certo? Tá olhando, parece que eu tenho que falar alguma coisa. Não, crianças já foram, tá tudo certo. João 9, do 1 ao 12. Com certeza você já ouviu essa passagem, uma passagem linda, onde Jesus faz mais uma cura, mas com algumas questões especiais, diferentes do normal, né? Encontrou? Vamos ler juntos? João 9, do 1 ao 12, diz o seguinte: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Amém? Quem aqui já tinha ouvido essa história? Essa cura de Jesus? Essa cura é maravilhosa, meus irmãos, porque tem vários pontos importantes. Não que as outras não tenham, mas essa tem algumas questões especiais. Agora nós vamos lendo versículo por versículo. Se você não quiser ler junto, não tem problema, tá? A gente vai comentando versículo por versículo, amém? No versículo 1, no início dessa história, as Escrituras dizem: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Quando nós lemos que Jesus caminhava, parece que ele estava fazendo uma caminhada. Quem gosta de fazer caminhada aqui? Quem precisa fazer caminhada e não faz? Quero ver. Parece que Jesus estava fazendo uma caminhada como se fosse ali no parcão, ali na ciclovia, né? Mas a verdade é que existe um contexto pesado, digamos assim, por trás dessa caminhada de Jesus. O contexto dessa história é que Jesus estava no templo, numa festa chamada Festa dos Tabernáculos, uma das 3 principais festas que os judeus deviam descer até Jerusalém para festejar. Só que Jesus, ele acaba entrando num debate acalorado teológico, digamos assim. E desse debate, Jesus sai meio que corrido. Ele se oculta, sai e o pessoal vai com pedra atrás dele para atacar nele.
Então, nesse momento que Jesus ele estava caminhando, ele caminhava, na verdade ele estava saindo do templo e talvez até correndo um certo risco de vida ali. Então não era uma caminhada comum, mas era uma caminhada em que ele se afastava de um perigo iminente. Só que para Jesus, obviamente Jesus não tem medo, só não era o momento ainda de pegarem ele e fazerem o que fizeram. Mas era um certo risco que ele corria e continuou correndo, porque a história daquele homem precisava ser interrompida pelo poder de Jesus. Por mais que Jesus estivesse saindo, entre aspas, fugido de um lugar, e logo na porta do templo, ainda perto daqueles que tentavam apedrejar, mesmo ali ele parou para que acontecesse essa história que nós lemos. E nessa caminhada, que não era uma caminhada comum, tranquila, Jesus ele avista um cego de nascença. E quando nós falamos sobre um cego de nascença naquela época, um cego que não era de nascença, que ficou cego por alguma questão de saúde, alguma doença, já era praticamente impossível recuperar a visão. Imagine então alguém que nasceu cego. Não havia cura, não havia resolução para aquele problema, não teria como o homem resolver ou alguém resolver aquele problema. Por mais dinheiro que o homem tivesse, ele não tinha, mas mesmo que tivesse, era um problema impossível. Era uma questão impossível. Só que nós sabemos que para Deus nada é impossível. Por mais que muitas vezes a gente olhe que o nosso problema nem é impossível. Ele é só um pouco difícil. A gente só tentou resolver e não conseguiu. E a gente pensa, não, acabou, agora não tem mais o que fazer. Sempre há o que fazer. Para Jesus, sempre há o que fazer. Ele vai fazer? Não sabemos se ele fará da maneira que nós queremos, mas algo ele faz, e ele fará sempre. Quando nós falamos de um homem cego de nascença, nós falamos não de um cego, de um deficiente visual comum, mas de alguém que não tinha absolutamente nenhuma esperança de voltar, na verdade de começar a ver, porque como ele era cego de nascença, nunca tinha visto. No versículo 2, os discípulos então de Jesus tomam a fala e perguntam a Jesus: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Naquela época, era muito comum acreditar que se alguém está doente, é porque existe um pecado específico que aquela pessoa fez para que ela ficasse doente. Todo mundo que estava doente era porque cometeu algum pecado. E naquele debate ali era quem que pecou, ele ou os pais? E eu posso dizer para você que talvez os discípulos eles talvez nem tenham pensado tanto para fazer essa pergunta, porque já era comum, se vê alguém doente, bom, alguém pecou, e a pessoa já pensa automaticamente. Era como se fosse um consenso popular, mas que tinha, na verdade, até base teológica, base errada, uma interpretação errada das Escrituras. Mas eles tinham alguma interpretação que eles achavam, não, todo mundo que é doente é porque fez alguma coisa. Então talvez até saiu como um consenso. Assim como muitas vezes nós agimos de forma que é o consenso comum, nós pensamos como todos pensam, só que nós sabemos que nós somos diferentes, não porque nós somos melhores, mas porque Jesus nos encontrou. E após ser encontrado por Jesus, algo muda, não só na gente, mas em qualquer um que Jesus encontrar. Nós muitas vezes não vamos se conformar com o mundo e talvez em nenhum momento nós vamos agir como alguém age no mundo. Se você olhar para a tua história, talvez você consiga enxergar que você não age mais como você agia antes. Talvez não esteja num perfeito, fazendo tudo certo, mas mesmo que você erra sabendo que erra. Não é como antes que não existia nenhuma culpa. Eu não entendia, eu errava e nem sabia, não estou nem aí. Existia um consenso naquela época de que quem está doente é porque pecou. E talvez saiu naturalmente deles aquela pergunta. Talvez. E além de ser um consenso, e ser uma pergunta talvez inadequada, principalmente estando diante do mestre, além de ser esse consenso, essa pergunta ela traz uma demanda a ser respondida. Quem é o culpado? Quem que é o culpado desse homem ter nascido cego? A gente quer saber quem é o culpado, Jesus. Eles não pediram a cura,
Eles não pediram qualquer outra coisa que não que Jesus apontasse um culpado. E isso é o que nós mais gostamos de fazer. Quando tem um problema, a gente quer achar o culpado. Quando tem uma coisa que a gente não consegue resolver, eu quero saber quem foi que fez isso, quem foi que falou. Não é assim que acontece muitas vezes? A nossa energia ela é direcionada para encontrar quem é o culpado disso aqui acontecer. Quero saber agora. Tem que descobrir quem é que fez assim. E quando Jesus ele responde essa questão, ele não aponta um culpado. Quando os discípulos veem um homem enfermo, eles perguntam qual é o culpado. Jesus responde, e na resposta não existe o culpado apontado, mas existe um propósito. Jesus, ele traz a energia daqueles homens, daquelas pessoas, não para olharem para o culpado, mas para olharem para o propósito. E isso muda completamente as coisas. Quando nós buscamos um culpado, não necessariamente a gente vai resolver o problema. Talvez a gente pode tentar fazer com que não aconteça de novo, porque eu sei quem foi o culpado. Mas quando nós entendemos o propósito, estamos mais próximos da resposta do problema do que quando nós procuramos o culpado. E Jesus ele aponta um propósito interessante e diferente e sobrenatural para aquilo. No versículo 3, Jesus responde: nem ele pecou, nem os pais dele pecou. Nem os pais dele não tem pecou, né? Seriam pecaram, né, se fosse. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Quem diria que aquele que era visto como um pecador, naquele momento estava sendo visto como alguém que nasceu para que Deus manifestasse nele as obras do próprio Deus. Olha como muda o jogo. Passou de alguém desgraçado, miserável, mal visto, para alguém que está pronto para que Deus se manifeste e para que Deus seja visto através da obra dele, da obra do Filho dele. Você entende como muda completamente o jogo da nossa história, é isso? Quando nós entendemos que muitas coisas que acontecem conosco não é porque nós somos pecadores, porque nós somos pecadores, mas para que Deus manifeste a obra dele na nossa vida. A gente olha o problema, e se nós entendermos o propósito, as obras de Deus serão manifestas na nossa vida. Não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a doença, não importa a condição. Se nós entendemos o propósito, as obras de Deus serão manifestas na nossa vida. No versículo 4, então Jesus, ele muda um pouco o tom da conversa. E ele vai para uma outra ideia, dizendo o seguinte: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E isso já não tem mais nada a ver com cego, né? Ele já muda o assunto do cego, já muda o assunto dos pais dele, de quem pecou, quem não pecou. E ele traz um outro discurso. E dentro do discurso de Jesus sempre há muito o que se absorver e entender. Primeira coisa que Jesus fala: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus fala: é necessário que façamos. Ele não fala que é necessário que ele faça. Ele não fala: é necessário que eu faça. Ele não fala: é necessário que vocês façam. Mas ele fala: é necessário que façamos as obras. Ou seja, Deus está falando assim: olha, nós precisamos fazer juntos, agir juntos. Existe algo que eu preciso fazer em conjunto com vocês. E é assim que nós agimos e nos movemos a partir do momento que nós entendemos que Jesus é o nosso Salvador e que Ele nos buscou e nos livrou do pecado. Não é mais a gente, mas somos nós. Igreja, somos nós. Eu e Jesus, você e Jesus, ou seja, em todos os momentos, é você e Jesus, não é só você sozinho, não é mais só você sozinho. Em todos os momentos, Jesus está conosco, através do Espírito Santo. Façamos.
Jesus segue dizendo, no versículo 4, façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. E que história é essa, Jesus? De dia e de noite, que a noite vai vir, ninguém pode trabalhar, mas ninguém está falando de trabalhar, a gente está falando de cura, de missão, de evangelismo. Como assim, Jesus? Quando Jesus ele fala que a noite vem, em que ninguém pode trabalhar, é porque naquela época não havia luz elétrica, então se trabalhava enquanto havia dia, enquanto havia sol, enquanto havia a luz do dia. Caiu a luz do dia, já não era mais comum se trabalhar, porque aí se descansava. Então, para se trabalhar no próximo dia, quando o sol viesse, a luz viesse. Ou seja, Jesus está falando sobre trabalhar quando se tem oportunidade. Quando é dia, gente, vamos trabalhar, é dia, acorda, vamos trabalhar que já amanheceu. Caiu o dia, agora é hora de descansar. Nasceu de novo, é a nossa oportunidade de trabalharmos de novo. Jesus está falando sobre uma oportunidade. Ele está abrindo os olhos dos discípulos para uma oportunidade. Existe alguém precisando de cura. Existe alguém precisando de salvação. E o que vocês fazem? Perguntam, quem que errou? Quem é o culpado? Mas essa é a nossa oportunidade de fazermos as obras de Deus. Esse momento é dia. Esse homem cego aqui é o nosso dia, é a nossa oportunidade. O problema que nós passamos é a nossa oportunidade. Você entende que um problema não é um problema apenas, mas muitas vezes é uma oportunidade, um momento difícil, uma fase difícil. Não é algo ruim, mas muitas vezes é uma oportunidade de aprender, de ser tratado, de se desenvolver. Tudo isso pode acontecer no mundo, mas com Jesus existe um outro nível. Ele fala, precisamos trabalhar enquanto é dia, enquanto há oportunidade. E no 5 ele fala, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E quando ele fala que ele é a luz do mundo, ele traz uma ideia de que ele traz visão sendo a luz. Quando nós temos luz, nós enxergamos. Para aquele cego, ele traria luz em alguns momentos depois, mas além disso, ele está falando, eu sou a luz do mundo. Eu vim tirar, assim como vou tirar este homem da escuridão, que ele vive desde que nasceu, eu vim tirar o mundo dessa escuridão. Eu sou a luz do mundo. E no versículo 6, a gente vai para outro nível ainda. Primeiro começou no cego, depois começou nesse discurso de Jesus um pouco diferente, e agora vai ficar mais diferente ainda, que é uma das curas mais exóticas, talvez, que Jesus tenha feito, né? Porque é aquela história que Jesus pega o barro, cospe, tá? Faz um lodo e passa nos olhos do homem. Se a gente só olhar para a ação de Jesus, nua e crua assim, parece esquisito. Não parece esquisito? Cuspir, mano. Cuspir é uma coisa meio nojenta, né? Quando a gente vê alguém cuspindo, a gente acha meio nojento, né? Mas Jesus, ele faz isso. Ele ainda mistura com terra. E ele passa nos olhos do homem, né? De repente alguém ignorante vai pensar, mas já não bastava o homem ser cego, ainda me cospe no olho do homem ainda e passa ali nos olhos do homem. Não. De repente alguém, eu tenho certeza que alguém pensou dessa forma. Só que Jesus é Jesus. Tudo que ele faz é por um motivo. E se a gente se aprofundar mais nessa atitude de Jesus, passa a ser algo meio bizarro para ser algo que faz todo sentido. Existem algumas interpretações para essa ação de Jesus e algumas muito bonitas, inclusive. A gente não consegue bater o martelo em nada disso, porque não está escrito exatamente na Bíblia. Mas existem algumas interpretações que são bíblicas, de certa forma. Uma delas é que os judeus sabiam que Deus tinha feito o homem do pó da terra, certo? Fez o homem do pó da terra. Quando a gente olha para aquele homem cego de nascença, parece que falta alguma coisa nele. Eu não sei se ele não tinha olhos ou se ele tinha olhos, mas não tinha visão, mas parece que ele foi feito faltando um pedaço, não parece? Porque ele não enxerga. Se ele foi feito faltando um pedaço, e se Deus fez o homem do pó da terra, Jesus pega um pedacinho da matéria-prima ao qual o homem foi feito e ele coloca no lugar. E aquilo que faltava naquele homem, a partir das mãos de Jesus, é recolocado, é feito.
Você entende o poder que tem isso? Se fosse essa interpretação a correta, que eu não posso bater o martelo? Aqueles homens estavam vendo o próprio Deus. A gente está lendo João. João começa com João falando sobre o verbo que se fez carne, que estava desde o princípio. E Jesus se mostra como de fato aquele que estava desde o princípio. Na criação, Deus pegou do pó da terra, fez o homem. Jesus, do pó da terra, faz o barro, passa nos olhos daquele homem, e o que faltava está feito, está no lugar de novo. É uma interpretação muito linda. Só que a verdade é que a gente não pode falar que é exatamente isso que ele quis dizer. Me parece que é isso, mas a gente não pode falar com certeza é isso. O que eu sei é que Deus faz da maneira que Ele quiser. Amém. E muitas vezes não existe explicação. Se você já tem algumas experiências com Deus, talvez Deus já fez coisas na tua vida que você olha e pensa assim, cara, não tem como explicar, mano. É muita coincidência para ser alguma coisa pensada ou do homem. Porque Deus age e muitas vezes não tem explicação. A gente procura uma explicação. Ah, não, mas é porque tem um homem que foi feito do pó e aí Jesus pegou para querer dizer isso. Pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei. Talvez não exista uma explicação. Porque Ele age como Ele quiser na nossa vida. Porque Ele é Deus. E glória a Deus porque Ele age, não me importa como Ele faz. O importante é que nós sabemos que Ele faz. Não é só por isso que estamos com Deus também, mas nós sabemos que Ele é poderoso. No versículo 7, ele diz ao cego o seguinte: vá lavar-se no tanque de Siloé. Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, Jesus já havia feito curas, faria muito mais outras, milagres, maravilhas, coisas inexplicáveis. Ele precisava realmente passar o lodo ali, a lama nos olhos do cego, e fazer com que o cego fosse até um tanque para que ele lavasse. Não podia ter curado sem o cuspe ali, a lama. Ou, ok, passa a lama e o cuspe, mas depois limpa ali e aí vai estar curado. Não podia ser assim? Podia. Ele podia fazer como ele quisesse. E a caminhada até o tanque de Siloé era uma caminhada não muito curta. E era uma caminhada numa descida íngreme. Eram 800 metros desde a porta do templo até o tanque de Siloé. Em descida íngreme. Lembra que o homem é cego. Imagina um cego descendo numa descida. Imagina um cego cheio de lodo ainda no rosto, descendo. Por que Jesus fazer isso com o homem? O homem vai cair ainda, sair rolando ainda, se era uma descida. Mas sempre existe um porquê. E quando Deus, Ele nos leva, nos pede algo, não é porque Ele precisa da gente. Não é porque Ele precisa que a gente faça isso. Ele poderia fazer como Ele quisesse. Mas existe algo, existe uma lição em fazermos a nossa parte. Todo pai que ensina o filho, ele sabe que não dá para fazer tudo pelo filho. Porque o filho precisa aprender algumas lições. Sempre no agir de Deus existe a nossa parte. Sabe qual é a nossa parte principal? Acreditar. Ter fé. Tu acha que um cego que desce até um lugar que é 800 metros distante, que sabe que é uma descida difícil de descer, tu acha que ele vai fazer essa caminhada com a cara toda cuspida, duvidando que aquilo ali ia funcionar? Ele tinha certeza que ia funcionar. Não estava na pele do homem para falar isso. Mas talvez fosse a única coisa que ele tivesse esperança, mas eu posso ter certeza que ele acreditava que era possível. Era um cego de nascença. Ele nunca enxergou na vida. O homem vai lá, o filho do homem, Jesus, vai lá, faz um lodo, passa nos olhos dele e fala para ele descer 800 metros para baixo, ladeira abaixo. Por que ele vai? Porque ele acreditou. Ele teve esperança. Ele acreditou que Jesus era capaz de curar. E é isso que nós precisamos. Acreditar que Jesus é capaz de fazer. Sabe por quê? Porque Ele é capaz.
Às vezes na nossa vida existem exemplos disso. Na vida de irmãos da nossa volta existem exemplos disso. E a gente não acredita muitas vezes. A gente não está nem perto de uma cegueira de nascença. O nosso problema é bem mais tranquilo. E a gente nem releva, nem considera que Deus está conosco e que Ele pode fazer algo. A gente tenta só por nós. E desiste quando a gente vê que a gente não consegue. Aquele homem fez a parte dele. Jesus chamou ele para que ele fizesse a parte dele, que era acreditar. E no versículo 8, aquele homem, já curado, com as obras de Deus já manifestas na sua vida, ele encontra alguns vizinhos e alguns conhecidos. Tem coisa, meus irmãos, que só o teu vizinho sabe que acontece na tua casa. Às vezes nem os parentes sabem, mas o vizinho sabe. Aquela discussãozinha mais acalorada, o jeito que tu fala com teus cachorros. Tem coisa que só o vizinho sabe. Porque o vizinho conhece o vizinho. Pelo menos a feição, o rosto, ele conhece. Se tinha alguém que conhecia aquele homem, eram os vizinhos dele. Os vizinhos dele. Os conhecidos também eram conhecidos porque conheciam ele. Mas nenhum desses, vendo aquele homem, após ele ser curado, reconheceu ele na hora. De fato, sem dúvidas. Eles olharam para aquele homem, que era o mesmo homem, só estava enxergando, e duvidaram se era ele. Será que era porque o homem estava enxergando e ele sempre tinha sido cego? Eu não sei. Mas se ele só estava enxergando, estava na cara que era ele. A questão é que quando as obras de Deus se manifestam na nossa vida, muitas vezes nós ficamos irreconhecíveis. Talvez a alegria daquele homem fizesse com que ele estivesse irreconhecível. Talvez a maneira dele agir, dele falar, eu não sei. Mas algo mudou profundamente naquele homem. Que nem mais as pessoas que sabiam que ele era, reconheciam ele. O encontro com Jesus e o agir de Jesus nos deixa irreconhecíveis. Se nada mudou na tua vida depois que Jesus te encontrou, primeiro, ou você não se encontrou com Jesus de fato, segundo, ou você se encontrou e não permitiu e não quis o agir dele na tua vida. Porque isso nos muda, nos transforma. É impossível nos encontrarmos com Jesus e ele agir em nós e nós sermos exatamente iguais. É impossível. Aquele homem ficou tão diferente que nem os vizinhos e nem os conhecidos reconheciam mais ele, depois do poder de Deus ser manifesto, através daquilo que antes era uma maldição vista pelos outros. Esse cara é pecador. Não, se não foi ele, foi os pais. Com certeza. Cego de nascença. Não, esse pecado foi puxado. Hein? Geralmente o pessoal fica cego durante a vida, esse aí nasceu cego já. Disso ele passou para alguém irreconhecível perante aqueles que conheciam ele. No versículo 10 e 11, eles depois de reconhecerem o homem, e eles só reconheceram o homem porque o homem disse, sou eu. Eles ficaram perguntando, ficaram questionando, né? Argumentando, não, é ele. Uns falavam, outros, não, mas só parece com ele. E o homem fala, não, sou eu. E após o momento que ele fala, sou eu, que eles começam a acreditar que de fato era o homem, eles perguntam para ele, como foram abertos os teus olhos? Como é que tu ficou curado? Como é que tu está enxergando agora se tu nunca enxergou? Te conheço desde moleque, tu nunca enxergou? Tá enxergando? Como assim? O que aconteceu? Esse homem, na ignorância dele, ele fala de Jesus
da maneira mais profunda que alguém pode falar. Ele simplesmente fala que Jesus encontrou ele e que Jesus curou ele. Ele fala, a minha vida foi transformada. Sabe quem transformou? Jesus transformou a minha vida. Essa é a melhor maneira de levarmos Jesus. Obrigado, mãe. Obrigado. Essa é a melhor maneira de levarmos Jesus. Conhecermos as Escrituras, perfeito, é o nosso dever. Saber cantar uma música bonita, quem sabe cantar, ok, é bom. Saber falar bem, muito bom, não é ruim isso. Mas tudo isso, sem um testemunho pessoal de alguém que conheceu Jesus e que Jesus agiu na vida dessa pessoa, não tem aquela substância. Falta algo. Porque a melhor maneira de levar Jesus é com o nosso testemunho. Ah, mas eu não tenho testemunho. Ok, tranquilo. Jesus mandou o Espírito Santo justamente para isso. Nós estamos aqui justamente para isso. Para falarmos daquele que transforma vidas. E dizer para você, Ele transforma vidas. Amém. Glória a Deus. E dizer para você, Jesus muda tudo em você. Jesus resolve todos os seus problemas. Da maneira dele. Calma lá. Que é a melhor maneira de todas. Pra gente terminar essa pregação, tá, gente? A gente ir pro final. O tema da nossa pregação... Tem aí? Tem um... Não tem, não, imagina. O nome é Propósito na Dor, certo? A Carol fez um vídeo bem legal explicando sobre o tema da nossa pregação. É Propósito na Dor. Aquele homem, eu imagino que ele tenha sentido diversos tipos de dores, né? A dor da doença, a dor da exclusão, a dor da pobreza, porque ali ele ficava pedindo esmolas, porque ele era visto como ele não poderia trabalhar, né? A dor de alguém visto como amaldiçoado, a dor de alguém visto como pecador, como filho de pecadores, a dor da solidão, a dor da tristeza, a dor da amargura. Aquele homem, eu imagino que ele tenha vivido diversos tipos de dores. Talvez muito mais dores que nós já tenhamos vivido na nossa vida. E provavelmente nunca fez sentido isso para ele. Será que todo mundo tem razão quando fala que eu pequei? E tinha uma linha muito nada a ver naquela época dos sábios lá, que achavam que era possível a criança pecar ainda no ventre da mãe. É uma linha nada a ver assim, mas tinha gente que pensava que isso poderia acontecer. Então talvez aquele homem pensava, será que de alguma forma eu pequei dentro do ventre da minha mãe? Porque todo mundo fala que se eu sou doente é porque alguém pecou. E fala que se não fui eu, os meus pais, se não foram os meus pais, foi eu. Então talvez aquele homem, ele sempre procurou uma resposta além de uma cura. E talvez nem procurasse mais uma cura, porque nem enxergar ele sabia como era. Ele nunca tinha enxergado. E talvez o que ele procurasse de fato era algum porquê de tudo isso que ele viveu até aquele momento. E de maneira alguma ele encontrava algum propósito naquilo. E de fato, não parecia ter algum propósito. Porque até os discípulos perguntaram, alguém pecou para que ele está assim. Não existe um propósito. Ele está vivendo Ele está vivendo a resposta de uma maldição, de um pecado. Esse é o propósito da vida dele, é isso. Pagar por um pecado. Ou seja, não havia um propósito. Ou talvez havia muito mais dor do que propósito. Mas alguma coisa mudou na vida daquele homem. Radicalmente. Que fez a dor dele ter um propósito.
que fez a história dele ter um propósito, que fez a doença dele ter um propósito. O que mudou na vida dele, meus irmãos? Me diz, pensa aí. O que mudou na vida dele? Em algum momento, em um dia normal, como todos os outros, alguém cruzou o caminho dele e mudou completamente a história desse homem. E mudou completamente como ele se via e como as pessoas o viam. E mudou completamente toda a construção da vida dele até aquele momento. Alguém cruzou esse caminho. Alguém cruzou o caminho daquele homem que transformou por completo a história dele. Esse alguém cruzou o nosso caminho também. Esse alguém também olhou para nós, para cada um de nós, às vezes sem entender o propósito das coisas, das dores, às vezes tentando entender aquilo que muitas vezes não tem como entender, tentando achar um porquê. E quando ele cruzou o nosso caminho, ele não apontou um culpado, como muitos procuram, mas ele apontou um propósito, para que as obras de Deus se manifestassem na tua e na minha vida. Esse é o propósito. Não importa o culpado, não importa o problema, não importa a doença, importa o propósito. Enquanto a gente não partir ao encontro, a esse encontro marcado com Jesus, para que a gente encontre o propósito, a gente vai viver só a dor. E talvez tentar encontrar um culpado. Mas no momento que nós vamos em direção a Jesus, Ele vem com um propósito para a nossa vida. Amém? Fica de pé no teu lugar nesse momento. A explicação é para que o Senhor brilhe na nossa vida e seja glorificado através das nossas dificuldades, dos nossos problemas, Senhor. Coisas sem explicação que no Senhor são explicadas, são esclarecidas e o teu nome é glorificado. Teu Espírito Santo, abre os nossos olhos. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. Tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão
teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, não há, mas eu bem sei, e eu sei que a minha está nas mãos do meu Jesus que vive. Canta porque Ele vive, vamos igreja, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Suas vozes, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, e eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aplaude nosso Jesus que vivo está e que traz propósito para a nossa vida. Aleluia, glória a Ti, Jesus. Seja exaltado nesse lugar. Amém. Pode sentar no teu lugar nesse momento, meus irmãos. Passar a palavra para o pastor Elias.